Oi, meus amores, como vocês estão? Olha só, vamos começar a nossa aula de ciências. Estão lembrados? Pega aí teu livrinho aí de ciências. Estão lembrados que na última aula a gente falou no capítulo 10 um pouquinho sobre energia do dia a dia. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre energia e calor, certo? No capítulo 11, né? A gente vai terminar o nosso livro de ciências e tem falando um pouquinho sobre energia e calor. Então pega teu livro e vamos acompanhando aí as atividades e a leitura. Aí tem, a energia ela pode ser percebida de muitas maneiras, do dia a dia. Observe a situação ilustrada abaixo para refletir melhor sobre isso. Então a gente está vendo esta figura, que é essa ilustração, né, do dia a dia. E tem assim, algumas perguntas para a gente responder. Deixa eu organizar aqui o livro. Que tipo de energia você acha que as pessoas estão percebendo com mais intensidade na cena acima? Então, olha só, com mais intensidade, que é muito. Qual é o tipo de energia? Tem vários tipos de energia aí. Mas a energia que eles estão percebendo com mais intensidade, vocês vão escrever aí. Eu creio que a gente está se referindo à energia térmica, né? Estão lembrado aí que a gente já tinha mencionado essa energia térmica. Quais situações específicas você observou para identificar esse tipo de energia descrito na questão anterior? Então, o que foi que você observou? Aí eu creio que vocês devem ter percebido várias coisas, né? Vocês expressaram o quê? O desconforto, né, das pessoas, né, desses personagens na presença de recursos usados para amenizar a situação do calor, como uma sombrinha, né, porque justamente a energia térmica que veio lá do sol, o leque, a atitude de se abanar. Então são esses tipos de energias que esse tipo de desconforto que o pessoal está tendo, que dá para perceber que ela está com muito calor. Nossa ilustração exige algumas situações fantasiosas. Quais são essas situações? Olha só, a gente já está vendo aí essas situações fantasiosas, né? O que a gente pode citar? O termômetro com feições humanas sentindo calor. E a pessoa fritando o ovo no chão quente, gente. A gente sabe que não tem condição. A gente brinca, se botar um ovo aí, a gente vai até fritar, né? Mas, e o termômetrozinho aqui, olha o termômetro como é que tá. Ela tá com a língua de fora. E a mulher ali fritando o ovo no chão, de tão quente que está. Aí vocês vão bolando a resposta de vocês aí. E a gente vai falar um pouquinho sobre energia térmica e calor. Como é que se dá essa energia térmica e o calor. A energia térmica é uma forma de energia relacionada à temperatura dos corpos. O sol, uma chama e o corpo humano tem uma energia térmica. Então, o corpo, esse caso, é uma porção de matéria, algo que ocupa o espaço, que conseguimos definir e identificar nos exemplos como na rocha, uma caixa, um objeto, etc. Então, assim, o corpo, né? Como a gente tá vendo aí, os meninos jogando, né? Então, o corpo é uma porção de matéria, né? O corpo humano obtém energia por meio de alimentos, né? A gente se alimenta, transforma-se em energia. A partir dessa energia transformada, né? Que é a energia química, em energia térmica, se transforma em energia térmica, quando a temperatura do organismo aumenta, como a prática de esportes, o suor pode resfriá-lo. Então, os corpos, eles podem apresentar diferentes quantidades de energias térmicas. Um dado volume de água quente, por exemplo, tem mais energia térmica do que esse mesmo volume de água fria. Então a gente já percebe, colocou a mão, a gente já percebe que a água quente já tem mais energia. Quando dois corpos entram em contato, a energia térmica passa de um corpo no qual ela está em maior quantidade, o mais quente para o menos energia, o mais frio. Essa passagem de energia ocorre até atingir seu equilíbrio térmico, ou seja, até os dois corpos ficarem com a mesma temperatura. Essa transferência de energia térmica recebe o nome de calor. Então, olha só, a gente tá vendo aí, ó, a menina bebendo água, a menina bebendo água aí, a gente tá observando aqui. E quando essa menina está bebendo água, a energia térmica da bebida quente passa para a caneca e da caneca passa para a mão da jovem, que começa a ficar um pouco quente também, né?
No contato humano se transfere energia térmica, ou seja, a troca de calor, né? Então, às vezes a pessoa está até com frio, começa a abraçar muita outra e já vai, né, passando um pouquinho, porque né, teve essa troca de calor. Aqui na página 141. E vamos lá para a página 142, ok? Vamos lá dar uma olhadinha. Fontes de calor: o Sol, o interior da Terra, a energia elétrica, erupções vulcânicas. Vamos dar uma olhadinha sobre isso aí, também falando sobre o fogo, né? Então abre aí teu livro, vira aí a página, né? Na página 142 tem assim: o Sol é a principal fonte de calor da Terra, não é isso? No interior do Sol ocorrem transformações que liberam muitas energias. Parte da energia térmica é produzida no Sol, ela atinge a superfície do nosso planeta. Então é aquecida. Tal aquecimento garante temperaturas adequadas para a existência de diversas formas de vida, tal como conhecemos. O interior da Terra também é uma fonte de calor para a superfície do planeta. No interior da Terra existem metais, rochas derretidas, em que atingem temperaturas extremamente altas, né? Não sei se vocês já viram, tem até um filme muito conhecido, já passou várias vezes à tarde. E aí as pessoas vão lá no interior da Terra, certo? Então aí você vê que é assim, muito quente, né? Não é só uma história de filme, não. É real. Então, atingem temperaturas extremamente altas. Em certas situações, essas matérias superaquecidas podem vazar para a superfície. Isso pode ser observado no fenômeno das fontes térmicas e nas erupções vulcânicas. Então a gente vê lá aquelas larvas, né, quando a gente vê até em filme, e acontece na vida real. Aí vem de lá de dentro do centro da Terra essa fonte de energia térmica de calor muito grande. Além de ser fonte de calor, o Sol é a fonte de luz para a Terra. Então ela é importantíssima para a Terra. A erupção vulcânica é um fenômeno no qual o vulcão expele materiais de altas temperaturas, cinzas e gases, ok? Além de superaquecidas, rochas no interior do planeta estão sob elevada pressão, e o que pode ocasionar uma erupção. Aí a gente está vendo o vulcão na Indonésia em 2017, tá? E aí é muito quente, até algumas crianças gostam muito de brincar. Ah, é lava, não pisa, né? Na hora do recreio tem muito isso, porque é muito quente mesmo, né? Aí sobe alguma coisa, né? Brincando de pega. Então a energia elétrica, a gente estava falando um pouquinho sobre energia e calor, né? Que falou sobre o Sol e no interior da Terra, erupções vulcânicas. E a gente agora vai falar um pouquinho sobre energia elétrica, e tem um menininho aqui, ó, tomando banho no chuveiro elétrico. Vamos ver? Pode ser transformada em energia térmica. Essas formas de produzir energia térmica e gerar calor é bastante usado em nosso cotidiano, como quando tomamos banhos em um chuveiro elétrico, tá certo? A água do chuveiro elétrico ela é aquecida por meio da energia elétrica, que é transformada em energia térmica. Esta, ao ser transferida, aquece a água do banho. Então tem toda essa transformação de energia térmica, né, energia elétrica para energia térmica, tá certo? Então, na página 143 ele está dizendo quando pensamos em uma fonte única de luz e de calor, a lembrança mais comum é o que, gente? É o fogo, né? Luz e calor. Hoje, em geral, fácil produzir uma chama. A gente fala até, né, que a gente já deu aula de arte, né? A cores quentes, né? Que são cores, né? Que a gente lembra logo do fogo, né? Mas nem sempre foi assim. Por muito tempo o ser humano dispunha apenas de instrumentos muito simples. E era com eles que tentavam produzir o fogo, né? Então, assim, era muito difícil a gente ver, pegou, acendeu ali e tem um fogo. Não. Então, o domínio, o que é que acontece? O domínio do fogo, ele causou uma revolução na vida dos povos da pré-história. Vocês lembram, né? Tanto o fogo como a roda, né? Eles puderam, por exemplo, iluminar um ambiente à noite, espantar animais e cozinhar alimentos. O cozimento de alimentos facilita a digestão e permite ao organismo o uso mais eficiente dos nutrientes. Então, com o fogo foi muito, muito bom, porque ele tinha que se alimentar de alimentos crus. E com a invenção do fogo,
tudo mudou, né? Então, atenção, nunca se aproxime do fogo, você pode sofrer queimaduras graves, né? Tem que ter muito cuidado com essa fonte de calor. Então, nos primórdios da humanidade, o fogo era conseguido esfregando-se objetos como graveto, palha e pedra para produzir atritos e assim gerar calor. Uma chama, o domínio dessa fonte de energia mudou bastante a vida dos povos pré-históricos. Então, a gente está observando aí, olha, como o homem, ele fazia essa produção do fogo, ok? Que já não é novidade pra gente. Então, vocês vão responder aí a primeira questão. Veja as imagens a seguir de um cozinheiro mostrando os passos para derreter o chocolate. Olha, leia as legendas e depois responda no caderno. Vocês vão responder porque aqui não tem espaço, né? Como o chocolate pode ter derretido se a panela onde estava não foi colocada no fogo, mas dentro da panela com água. Então tem assim, ó, o primeiro passo dele foi colocar o chocolate, que fica em uma panela menor, enquanto a água é aquecida em uma panela maior. Após a água esquentar, coloca-se a panela com o chocolate dentro na panela maior, né? Como é um bem utilizado, o pessoal chama, ficou em banho-maria, né? Com a água ali embaixo e ele só naquele vaporzinho aí, tá? Então, responde aí direitinho essa questão, tá? A gente percebe o quê? Observe que a panela de chocolate, ela toma contato com a água quente, né? Ela não fica direto no fogo, mas ela tem contato com a água quente e que também está sendo o quê? Está sendo aquecida, pois ela está recebendo energia. Então, essa energia é energia térmica e a água contida na outra panela, desse modo, o calor passa para a água da panela maior para a panela menor, uma panela menor para o chocolate que então derrete. Então, bola aí a resposta de vocês, eu estou ajudando justamente para a gente ver e se apropriar dessa questão de transformação da energia de calor, da energia térmica, ok? Vamos dar uma olhadinha aqui, efeitos, aí a gente tem aqui efeitos de calor, tem também materiais condutores de calor, e é um assunto bem interessante, né? Vamos dar uma olhadinha ainda sobre efeitos de calor. A gente tem a quantidade de calor de um objeto, ele causa certos efeitos, como variação de temperatura, mudança de efeito físico e dilatação térmica. Vamos ver o passo a passo de cada um deles? Tá aqui na página 144, ok? Vamos ver. O aumento da quantidade de energia térmica no material, ele pode aumentar a sua temperatura. Ou seja, quando a chaleira, né, que a mãe coloca lá com a água e coloca sobre uma chama, parte da energia térmica da chama é transferida para o material, né? Não fica lá em contato. Então, da chaleira e para ao redor dela. O metal da chaleira, por sua vez, transfere a energia térmica para a água e para o ar ao redor dela, aquecendo, né? Como a gente tá vendo aqui, ó. Então, ela passa essa energia, né? E vai fervendo lá a água. Mostrando aí 20 graus Celsius, né? A água coloca nessa chaleira. Estava em temperatura de 25 graus Celsius, ela estava bem fraquinha, né? Aí ela foi aumentando, alguns minutos depois a temperatura com a água subiu para 70 graus Celsius e aí entrou em ebulição. Ao se apagar a chama, o aquecimento da chaleira é interrompido. Então, no entanto, a energia térmica continua sendo transferida do metal da chaleira para a água e para o ar ao redor da chaleira. E aos poucos a temperatura da água e da chaleira vão diminuindo até ficar igual à temperatura do ambiente. Como a gente vê, né? Quando desliga, vai deixando, até que se não for utilizar aquela água, ela vai ficar fria do mesmo jeito que estava antes. E como é que a gente mede essa temperatura? Tem instrumentos aí para medir essa temperatura, né? A gente tem um termômetro, né? O sentido tato, o sentido só de tocar, né? Permite perceber a variação de temperatura. Uma pedra, um gelo parece fria ao tato, né? A gente tocou no gelo, parece bem frio. Já a luz do sol aquece parece aquecer nossa pele, né? Tá lá no sol, na praia, qualquer lugar, começa a aquecer.
Mas para saber a temperatura exata, né, porque a gente só sabe que está quente ou está frio, de um corpo, devemos usar um termômetro. A gente vê muito, aí a gente está vendo esse aqui no livro. Mas aí se você sai para algum lugar, vocês estão vendo aí que tem uns termômetros agora bem, né, parece uma pistolinha agora, principalmente agora nessa época aí de pandemia. E bem modernos, né? Não precisa nem colocar assim, né, debaixo do braço, mas só encostar junto, eles já fazem essa medição. Mas a gente vai ver um pouquinho sobre como se deve usar esse termômetro. Os primeiros termômetros a funcionar de forma eficiente usa-se o mercúrio, que é um metal líquido. Hoje eles estão em desuso, pois o mercúrio é um elemento tóxico e vem sendo substituído pelos termômetros eletrônicos, que é justamente aqueles que a gente viu também. O termômetro de mercúrio, na extremidade do tubo, há um tubo onde fica armazenado o metal líquido, né, que é o mercúrio. O bulbo, ao ser colocado no contato com a pele da pessoa, aquece o mercúrio, que se dilata e se expande, indicando a temperatura na escala lateral, né? A gente tá vendo aí o bulbo, né? Tá vendo que essa partezinha é metálica e tudo direitinho, né? Agora, a foto mostra um termômetro eletrônico. Ele indica a temperatura do corpo ao ser colocado em contato com a pele. Esse aqui já é eletrônico, a gente já vê o número, já é mais fácil para quem não sabe fazer a leitura com esse outro termômetro aqui. Agora a gente já viu um pouquinho sobre medindo a temperatura, a variação de temperatura, porque ela muda, né? Dependendo. E a gente vai ver também mudança do estado físico. Como é que é isso? Vamos ver agora. Dependendo da quantidade de energia de um material recebe ou perde, pode haver mudança de seu estilo, de seu estado físico. Por exemplo, se colocarmos uma água líquida no congelador, ela vai fazer o quê? Perder energia, e quando estiver a uma temperatura de aproximadamente 0 graus centígrados, passará para um estado sólido, né? Aí tu colocou a água lá, ela está líquida, ficou sólida, ela ficou o quê? Dura, certo? Porém, o gelo for colocado em um ambiente de temperatura maior que a do congelador, porque no congelador a temperatura está bem baixa, né? A água sólida receberá energia e mudará do estado para o estado líquido, né? Ela deixa de ficar sólida e ficar líquida de novo, do jeito que a gente bebe. E no caso de receber mais energia térmica, toda a água do estado líquido pode evaporar e passar para o estado gasoso. Tia, como é que se dá isso? Por exemplo, a mãe pendura lá uma roupa no varal e tem água ali naquela roupa, né? Quando ela tá ali molhadinha. E aí a temperatura tá tão alta do sol e tal, e que daqui a pouco a roupa tá seca. Por quê? Porque aquela água que estava ali na roupa, ela passou daquele estado e foi para o estado gasoso, né? Ela evaporou. Aí ele está mostrando passo a passo na letra A, na letra B e na letra C, né? Água líquida para entrar no estado sólido, né? A água sólida entra no estado líquido e a água líquida entrando no estado gasoso. Olha só, a gente vendo tudo, o passo a passo vai direitinho. Não é difícil, tá, gente? Só prestar atenção com calma que a gente vai entender tudo direitinho. Aí tem aí, olha só. A água líquida ela é colocada no congelador, ela passa para o estado sólido, como a está mostrando na letra B. Os cubos de gelo são retirados do congelador e colocados no ambiente, começam a derreter, a água volta para o estado líquido. Na letra C, a temperatura aumenta e a água evapora e passa para o estado gasoso. Aí a gente vai ver um pouquinho agora sobre dilatação térmica. O que é isso, dilatar? A maioria dos corpos, ela ocupam mais espaço, ou seja, elas dilatam-se, né? Elas ficam em mais espaço. Quando são aquecidas, isso ocorre pois o material de que são feitos sobre dilatação térmica. Por exemplo, os asfaltos da rua, por exemplo, dilatam-se, se é aquecido e se contrai, ocupa menos espaço. Se perde energia térmica, esfria. Outros materiais que se dilatam com bastante facilidade são os diversos tipos de materiais. Aí olha só, a gente está vendo aí, olha, superfície de aquecimento de um asfalto pode rachar se for continuamente aquecido sobre o sol.
dilatando-se, esfriando à noite e contraindo-se. É por isso que a gente vê eles todo rachado lá. A gente vê também o espaço. As ferrovias é preciso que haja um espaço entre os trilhos para que, se não dilatarem, não se desmonte e venha a causar acidente. Tem que ter o espaço, né? Mastia no ferro, pois é. Mas ele é muito aquecido, fica muito quente e pode acontecer um acidente. Aí tem uma questão para a gente responder do primeiro. Vamos dar uma olhadinha? Então, aqui na página 145, primeiro ele diz assim: o pai de Caio sozinho, não, o pai de Caio cozinhou ovos para, sozinho, nada a ver. Cozinhou ovos para preparar uma salada de maionese. O que ele pode fazer para esfriar os ovos antes de descascá-los? Em seu caderno, explique como ocorreu a transferência de energia térmica. Então, você vai explicar para mim como foi essa transferência de energia térmica. Agora, o que a gente pode perceber, assim, como sugestão, que ao colocar o ovo na água, o que foi que aconteceu nessa água fria? Ou mesmo a temperatura ambiente. Nesse caso, houve a transferência de energia, se dará do ovo cozido, não é? Que estava com mais energia térmica para a água, que está em menos energia térmica. Então, você vai organizando a resposta, não precisa ser assim igual. E na próxima aula a gente vai falar um pouquinho sobre materiais condutores de calor, tá certo? Qual é o material? Será que a madeira conduz mais calor? Ou é o alumínio? Ou é o plástico? Então a gente vai ver isso aí tudo direitinho, tá bom? Ah, tinha mais no ferro da minha mãe tem plástico, mas ele tem metal também. Como é que é? Próxima aula a gente vai ver isso tudo direitinho. Então, hoje a gente tá falando sobre esse novo assunto do capítulo 11, energia e calor. A gente já viu energia térmica e calor, a energia térmica, a transferência de energia térmica, fontes de calor como o sol, o interior da terra, as erupções vulcânicas, energia elétrica, o fogo, né, propriamente dito, e os efeitos de calor, que pode ser a variação de temperatura, medindo a temperatura, a mudança do estado físico, né, e as dilatações térmicas, ok? A gente fica por aqui, meus amores, até a próxima aula. Não esqueçam de responder para a correção, ok?